Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma realização de uma série de questões aí, agora falando lá sobre conhecimentos específicos para a nossa prova do IBGE. Nós estamos aí numa maratona revisando todo o nosso conteúdo para a nossa prova aí e para que você seja aprovado. Então vamos lá, vamos perder tempo não, vamos para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão é uma questão do Sesgran Rio de 2013, prova essa que foi aplicada lá para o cargo de técnico do IBGE. E a questão diz assim: realizada a cada 10 anos, o censo demográfico é possivelmente a operação mais cara que um país pode realizar em tempos de paz. Só no último levantamento, realizado em 2010, 191 mil recenseadores visitaram 67,5 milhões de domicílios em 5.565 municípios, em uma operação que custou aos cofres públicos cerca de 1,2 bilhão de reais, afora os gastos com a apuração subsequente. E aí a questão pergunta assim: essa imensa mobilização só pode ser atendida a partir da importância crescente que passou a ter o censo no planejamento futuro do nosso país. Os resultados do censo não têm a seguinte propriedade. E aí a questão lá dá as nossas alternativas. Então vamos lembrar um pouquinho a respeito desse assunto. Primeiro, o Brasil tem 3 mecanismos de verificação de dados para o conhecimento da realidade do nosso país. Realidade essa, sobretudo no campo socioeconômico, mas também no campo populacional, no que diz respeito às nossas características dos domínios morfoclimáticos brasileiros e também da geodésia dos limites do nosso país. Bom, a grande questão é, por que é que nós temos a realização do censo? O censo, que é decenal, ocorre a cada 10 anos. Lembrando que a cada 5 anos nós temos uma contagem da população e que anualmente nós temos a pesquisa nacional por amostragem. Essa pesquisa nacional por amostragem que envolve 3 elementos. A primeira delas, atualmente, é a pesquisa nacional por amostragem, chamada de contínua ou PNAD contínua, pesquisa nacional por amostragem domiciliar contínua. Eu tenho ainda a PME, que é a pesquisa mensal de emprego e desemprego, e eu tenho a POF, que é a pesquisa de orçamento familiar. Lembrando para você que a PME e a POF foram unidas agora na chamada POF-C, ou seja, pesquisa de orçamento familiar contínua. Sendo assim, observe, de 10 em 10 anos eu tenho censo. A cada 5 anos, contagem da população. E de forma contínua, a pesquisa nacional por amostragem de domicílio e a PME e a POF, pesquisa mensal de emprego e também a pesquisa de orçamento familiar. Ambas formam agora a POF-C, que é a pesquisa de orçamento familiar contínua. Tudo bem? Bom, aqui se presta então esse levantamento, o tratamento e a disponibilização desses dados. O primeiro objetivo, claro, é conhecer a realidade nacional. O segundo grande objetivo é poder fornecer instrumentos para o exercício da cidadania, na medida em que os dados que refletem a realidade são de amplo conhecimento, ou pelo menos de divulgação, por parte do IBGE. E, finalmente, para poder orientar a aplicação de políticas públicas em áreas como saúde, educação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, transportes e outros. Ok? Vamos botar isso no quadro para você? Vem para cá, pessoal. Então, olha só, quando nós estamos falando lá de levantamentos que são realizados pelo IBGE, nós sabemos que esses levantamentos são 3.
né? Primeiro lá, nós temos o censo decenal, ou seja, que ocorre de 10 em 10 anos. A cada 5 anos, eu tenho a contagem da população, que é para poder acompanhar, né, a dinâmica demográfica do nosso país. E, finalmente, de maneira anual, corrigindo aqui, de maneira anual, nós temos a PNAD-C, que é a PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio. Eu tenho a PME, Pesquisa Mensal de Emprego, e eu tenho a POF, a Pesquisa de Orçamento Familiar. Lembrando que a junção dessas duas criou agora a chamada POF-C, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar contínua, que se encontra em processo, né, de estabelecimento. Então vamos lá, né? Os levantamentos feitos pelo IBGE ocorrem de maneira decenal através de um amplo censo demográfico que envolve todos os municípios do Brasil, mais de 191 mil colaboradores no levantamento e tratamento desses dados no último censo de 2010, e, por um outro lado, implica um gasto extremamente elevado, e é exatamente por isso que ele só é realizado de 10 em 10 anos. A cada 5, eu tenho a contagem da população. Qual é o objetivo? Acompanhar a dinâmica demográfica, né? Taxa de fecundidade, natalidade, mortalidade, expectativa de vida, crescimento vegetativo, crescimento populacional. E, finalmente, né, a PNAD contínua, a pesquisa mensal de emprego e a pesquisa de orçamento familiar, me dando um retrato, né, de maneira mais ou menos que contínua, daquilo que acontece por amostragem de maneira anual. Ok? Bom, se nós compreendemos isso aqui, qual é o objetivo desses levantamentos? Então vamos apagar aqui. Nós temos 3 grandes objetivos. Então, o primeiro objetivo, conhecer a realidade nacional. Realidade que se refere aí, né, às nossas condições socioeconômicas, às nossas condições físicas de domínios morfoclimáticos e, obviamente, conhecer, né, a geodésia do nosso país, enfim, conhecer dados a respeito da nossa população. Conhecer a realidade nacional, primeiro objetivo. Segundo objetivo, né, promover a cidadania, porque a partir do momento que eu tenho o conhecimento dos dados, eu posso então cobrar das autoridades públicas que elas atuem exatamente naquelas áreas consideradas prioritárias ou deficientes pela população. E, finalmente, nós estamos falando aqui que essas medidas podem balizar a atuação do planejamento governamental. Ou seja, induzir, né, as ações de governo para aquelas áreas que a população tem maior demanda. Então, repito, quais são os objetivos traçados pelo IBGE no sentido de levantamento, tratamento e disponibilização de dados sobre a população, características socioeconômicas, características físicas do nosso território? Primeiro, conhecer a realidade nacional. Segundo, promover a cidadania. Terceiro, balizar a atuação para o planejamento governamental. Dito isso, vamos voltar lá para a questão. Então, apagando aqui, a questão nos pergunta o seguinte, pessoal, vamos lá. Ela diz assim para a gente:
Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é possivelmente a operação mais cara que um país pode realizar em tempos de paz. Só no último levantamento realizado em 2010, 191 mil recenseadores visitaram 67,5 milhões de domicílios em 5.565 municípios brasileiros, em uma operação que custou aos cofres públicos cerca de 1,2 bilhão de reais, afora os gastos com a apuração subsequente. Essa imensa mobilização só pode ser entendida a partir da importância crescente que passou a ter o censo no planejamento do futuro do nosso país. Os resultados do censo não têm, então eu quero aquela alternativa que está errada, não tem a seguinte propriedade. Vamos para a letra A. Servem de base para as pesquisas de amostragem, alternativa verdadeira. A Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, a Pesquisa Mensal de Emprego e a Pesquisa de Orçamento Familiar têm como base o censo decenal, para poder fazer uma comparação entre os dados verificados no censo e verificados na PNAD-C ou na POF-C. Portanto, alternativa correta. Vamos para a letra B. Servem de base para sínteses econômicas e sociais. Verdadeiro. A coleta dos dados permite ao IBGE dar o tratamento científico metodológico para a interpretação e divulgação desses dados ao governo e à sociedade. Portanto, serve sim de síntese econômica e social. Alternativa verdadeira. Norteiam a distribuição do Fundo de Participação dos municípios. O Fundo de Participação dos municípios é, ao menos em parte, derivado do contingente populacional que o município apresenta. Portanto, a redução ou ampliação do contingente populacional implica em mais ou menos verba repassada pelo governo federal. Alternativa verdadeira, o censo permite isso. Constitui um dos critérios para a revisão periódica do número de assentos reservados a cada estado na Câmara dos Deputados. Um dos critérios, para o número de deputados por estado é lá o contingente populacional, ou seja, quantas pessoas habitam em cada um dos estados brasileiros. Isso, ao menos parcialmente, vai determinar o número de deputados que aquele estado pode ter como representação lá na Câmara dos Deputados. Portanto, a alternativa é verdadeira. Incorreto, então, a letra E, porque ele diz assim: podem ser, como instrumento do Estado, mantidos sob sigilo pelo prazo máximo de 1 ano, quando devem ser necessariamente divulgados para a imprensa. Ora, os dados coletados e tratados pelo IBGE não devem se submeter ao crivo do governo e, portanto, não devem se submeter à vontade política do chefe do executivo. Tais dados são dados técnicos e remetem ao critério da transparência e da ética no trato dessas informações. Portanto, tão logo coletadas e tratadas, deverão ser disponibilizadas para toda a sociedade, não cabendo sigilo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados, ou seja, que aqueles alunos que ficarão competitivos. E nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo, são 180 dias,
Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso, tá certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um super curso, fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAC Concurso com o nosso super curso pré-edital para o INSS, não, para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.